Olá, boa noite. Estamos ao vivo, esperando as pessoas entrarem. Boa noite. Opa, tá chegando, o pessoal tá começando a entrar. Boa noite, pessoal. A Sayô já entrou, já vou aqui aceitá-la e aí eu apresento ela para vocês. Vamos ver. Oi, Tudo bom? tudo bem você? Boa noite! Boa noite, Sayô. Obrigada por ter aceitado o convite de vir bater um papo aqui com a gente. Muito Que bom. delícia, né? Ainda mais um tema tão importante, né? Acho que esse é um tema, um dos mais tabus que a gente vive e um dos que a gente menos tem controle. Exatamente. Um grande gargalo da maioria das pessoas, jovens, adultos, não importa a faixa etária, todo mundo esse calo acaba pegando, infelizmente, né? E é É verdade. cultural, né, Nath? É, né? Então antes da gente entrar nesse nosso papo aqui sobre finanças e planejamento financeiro voltado para a carreira, eu vou te apresentar, então, para quem não conhece você. Então, gente, a Sayonara Borjai, ela é educadora financeira, ela é mãe e empreendedora. E aí ela contou assim para mim que como mãe, ela conhece muito a importância de educar sobre finanças desde a infância e também durante a juventude, para conseguir construir adultos com prosperidade financeira. É, e hoje ela atua ajudando famílias a assumir o comando das suas finanças pessoais, para elas conseguirem investir e terem o futuro que elas merecem, né? Repleto de boas experiências de vida. Muito legal o seu resumo do que você faz, né, Sayô? Então, na verdade, não é que, é porque eu sou uma educadora financeira, não. Eu ajudo as pessoas a alcançarem seus sonhos, né? Exatamente. A educação financeira, gente, nada mais é do que aprender a cuidar do nosso dinheiro para que a gente consiga multiplicá-lo. Nós sabemos que vivemos em um país capitalista, então nós não podemos romantizar, precisamos do dinheiro para realizar grandes feitos, para estudar, para viajar, para ajudar outras pessoas, né? Então, infelizmente, se a gente não cuida do recurso financeiro, as nossas experiências, a nossa vida, ela se torna limitada. Então, cuidar do recurso financeiro é primordial. E o quanto antes a gente aprende a cuidar das finanças, melhores possibilidades a gente acaba tendo ao longo da nossa vida. Por isso que educar desde pequeno é tão importante. Todas as nossas ações no dia a dia, muitas vezes elas acontecem de maneira inconsciente, fruto daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa infância, não é verdade? Se a gente já introduz dentro do nosso lar a educação financeira para os nossos filhos, eles terão muito mais facilidade de lidar com o recurso financeiro, que é o que não acontece hoje em dia. A gente não aprende isso na escola. Quem teve educação financeira na escola, gente, aprendeu a lidar com dinheiro pelo contrário, né? Quando a gente Não. tentava pequenininho bater, pegar no dinheiro, curioso por entender o que era aquilo que estava na mão do pai ou da mãe da gente, que normalmente a gente recebia? Um tapa na mão dizendo assim, não põe a mão naquilo não, menino, porque dinheiro é sujo, aquilo é sujo. E aí a gente já instaura na nossa mente uma crença limitante de que dinheiro é sujo e quem quer ter algo sujo na sua vida? E aí começam os problemas e as dificuldades de relacionar com o recurso financeiro, né, Nath? Exatamente. Nenhuma aula de matemática ensinou a gente a se planejar Não. financeiramente. A gente aprende química, física, biologia, muitas vezes conteúdos que não utilizamos no cotidiano, na vida da gente. Agora, a educação financeira, que nós precisávamos muito, que é a base para qualquer indivíduo de qualquer profissão, infelizmente a gente não aprende de maneira trivial, de maneira tradicional dentro das instituições. Mas isso tem mudado. É uma sementinha ainda a ser plantada, mas eu vejo uma mudança e um interesse nas escolas de começar a introduzir isso. Por quê? A realidade da população hoje é uma realidade muito dramática, muito triste, na verdade, né?
Então, as escolas já perceberam que verdadeiramente eles precisam começar a educar os filhos, os alunos de escola. Então, meu filho, por exemplo, ele estuda na rede particular. Na rede particular, desde o primeiro ano, ele entende sobre poupar. A partir do quinto ano, ele teve livro exclusivo sobre educação financeira. Ele aprendeu sobre ativos, sobre investimentos. Ele teve uma aula falando sobre cartão de crédito, como relacionar com recurso financeiro. E quando eu vi isso na escola, eu falei assim, interessante. Porque eu estudei em rede pública a minha vida inteira. Eu não tive essas possibilidades, não. Isso é uma novidade que está começando agora em algumas escolas, mas não todas, infelizmente. Olha, que curioso. Que bom que as coisas estão começando a caminhar para esse lado, né? Porque ele provavelmente já tem um conhecimento que muita gente ainda não tem. Exatamente. Nesse ponto, né, que a gente está falando da importância de a gente conhecer e saber sobre esse tema de planejamento financeiro, por que você acha que é importante a gente saber gerir o nosso dinheiro, assim, no geral? O que acontece, gente? Quais são os 3 papéis do dinheiro? Nós precisamos entender os papéis dele, entender para que serve o recurso financeiro, para a gente poder utilizar da melhor maneira possível. Então, os 3 papéis do dinheiro é o quê? Nos proporcionar segurança, a nossa subsistência, poder dormir tranquilo sabendo que eu tenho alimento, que a minha conta de luz está paga, que a minha conta de água está paga. Então, proporcionar essa segurança para que eu tenha a capacidade de pensar em outras coisas. Ao invés de ficar preocupado e não trabalhar, não ser produtivo no meu ambiente profissional, eu tenho esse respaldo da segurança. Então, um papel primordial do dinheiro é nos proporcionar segurança. O segundo papel é de viver experiências. Quando as pessoas confundem falando que dinheiro traz felicidade, e é uma discussão terrível a respeito disso, é porque o dinheiro ele vai nos proporcionar viver experiências, ter liberdade de escolha, e essas experiências e a liberdade de poder escolher o que fazer, quando fazer, que nos vai munir dessa felicidade. Porque a democracia é o principal motivo de nos tornar felizes. Ter esse direito e esse poder de escolha. Então, o dinheiro realmente nos empodera. Por isso que nós precisamos cuidar do dinheiro, porque ele vai trazer esse poder, essa liberdade de escolha. De, por exemplo, colocar um filho numa escola particular. Se você não tem recurso financeiro, como é que você vai proporcionar uma escola de qualidade para o seu filho? Você pode direcionar o teu filho, mas se você não tem o recurso financeiro, não tem o que fazer. Você vai estudar na rede pública e ele vai se esforçar, e nós sabemos que existe uma disparidade muito grande entre o que é ensinado muitas vezes na rede pública e aquilo que é ensinado numa rede particular. Tá vendo como que a liberdade de ter o recurso financeiro muda, dá uma virada de chave verdadeiramente na vida? E o terceiro papel, que é um papel muito importante e que eu acho que todas as pessoas que desejam prosperar, avançar na vida, ter a prosperidade de uma maneira ampla, não só financeira, ela precisa desenvolver esse pilar, é a doação. Quanto mais nós temos, mais nós podemos contribuir com os outros, até aqueles que nós conhecemos. Então, cuidar do dinheiro vai proporcionar você a dar suporte para os seus familiares, a ver uma instituição de caridade precisando ir lá e conseguir contribuir de alguma maneira, a doar o seu tempo, porque muitas vezes você tem um conhecimento que é importante, que pode transformar a vida das outras pessoas, mas você não pode doar o seu tempo porque você está ali, mantendo a sua subsistência. Se você tem um recurso financeiro e gerencia bem ele, você pode dedicar uma parte do seu tempo para você ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Eu mesmo, na educação financeira, eu tenho uma parte do meu tempo que eu dedico para obras sociais, para desenvolver trabalhos e ajudar as pessoas a se educarem financeiramente de maneira gratuita. Até mesmo as lives que nós fazemos, né? São conteúdos que nós compartilhamos, doando o meu tempo, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estando com os meus filhos, assistindo séries, e nós estamos aqui, trazendo educação financeira e uma expertise para que as pessoas aprendam a cuidar do dinheiro. Então, esses 3 papéis, se você entende quais são esses papéis, e isso apetece o teu coração, viver experiências, ajudar outras pessoas, e ter a tranquilidade de que a sua subsistência está ali garantida, você precisa cuidar do dinheiro. E o planejamento é fundamental. É uma ferramenta para que a gente cuide do recurso que a gente já possui. Para a gente conseguir essas 3 coisas: segurança, liberdade e essa parte de doação que você falou. De ajudar outras pessoas, exatamente. Maravilha. E quando uma pessoa assim começa a trabalhar, isso foi muito interessante que você falou, porque muita gente vê o trabalho simplesmente como o pagamento no fim do mês, o olerite, né? Uma coisa assim,
ou então quem realmente trabalha com o que gosta e tal, vê um pouco mais de propósito, mas ainda assim, como que as pessoas devem enxergar o próprio salário? Então, elas deram lá o sangue durante o mês, receberam no final do mês aquele dinheiro. Como que elas precisam enxergar o salário para conseguir transformar ele nesses 3 pilares que você falou? Muito importante. Olha, muitas pessoas falam assim, eu ganho tanto. Você já ouviu essa expressão, Nath? Eu inclusive já falei assim. Pois é, essa é uma expressão que eu adoro. Só que não, tá? Se você diz que você ganha dinheiro, me diz quem é que tá te dando esse recurso financeiro. Porque a gente não ganha nada, gente. A gente mal ganha na loteria e olhe lá. Nem sorteio da quermesse da igreja a gente anda ganhando, entendeu? Então, se a gente quer uma vida melhor, uma vida próspera, a gente precisa efetivamente trabalhar por aquilo. Então, todas as vezes que você está lá no seu trabalho, seja um estágio, seja um trabalho CLT, seja um empreendedorismo mesmo, dedicando o teu trabalho para poder viver do teu próprio negócio, daquilo que você sonhou para a tua vida, você está trocando ali aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, que é o seu tempo. E o nosso tempo e a nossa vida, ele é finito. Então, muitas vezes, você acha que está ganhando, nossa, ganhei meu salário, recebi o meu salário. Não, na verdade, você trocou o teu tempo, a tua mão de obra e prestou um serviço com valor, com qualidade ali e, consequentemente, você foi remunerado. Então, nós começamos a ter uma melhor relação com o dinheiro quando a gente começa a precificar. Quanto custa a minha hora de trabalho? Isso é muito importante. Porque a partir do momento que eu entendo que aquela remuneração ali, ela valeu 200 horas do meu trabalho, 150 horas da minha vida, e as horas da minha vida é algo que eu não tenho como ter de volta, eu não tenho como comprar na prateleira. Então, tudo aquilo que é finito, gente, ele é mais caro. E é importante até para o nosso planejamento de carreira, para o nosso planejamento, para fazer mais recurso financeiro, a gente começar a valorizar a nossa vida. Por quê? Outro dia eu vi até uma estatística que eu falei assim, meu Deus, não acredito. 94 mil brasileiros compraram a última versão do iPhone, dividindo ele em 24 prestações. 94 mil pessoas no Brasil entraram num financiamento, num crediário de 24 vezes para comprar um iPhone. E a maioria dessas pessoas ganham menos de R$2.000 por mês. Não ganham, porque elas não valorizam o recurso que elas têm. Então, essa terminologia para elas faz sentido. Elas ganham, elas acham que ganham, por isso que elas compraram. Porque se ela fizesse a conta de quantas horas da vida dela ela colocou naquele celular, será que de fato ela compraria aquele telefone? Será que na hora que ela colocasse na balança aquilo ali, ela falaria, caraca, são 2 anos da minha vida, 3 anos da minha vida, 5 anos da minha vida que eu estou empregando ali naquele celular. Será que vale a pena? A minha vida que é tão escassa, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, essas reflexões são reflexões profundas que começam a trazer na gente uma expertise para praticar o consumo consciente. Porque o consumo consciente é que vai fazer a virada de chave. Quando nós falamos sobre planejamento financeiro, o planejamento financeiro é um ponto de partida, Nath, para você se tornar um investidor, para colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então, é um caminhar. E o primeiro passo desse caminhar é justamente você organizar as finanças. E no processo de organização, a gente pratica muito consumo consciente. O que é o consumo consciente? Analisar o meu processo de compra. Olhar para aquilo que eu estou comprando e pensar, será que de fato eu preciso daquilo? Será que eu posso comprar aquilo? Será que se enquadra dentro da minha realidade, das minhas possibilidades? Será que eu não posso esperar um pouquinho para poder juntar o recurso e não precisar financiar, não precisar pagar juros? E o que eu percebo com os jovens é que é como se fosse uma porteira, né? O gado tá ali todo represado, a pessoa não tem salário, não trabalha, e aí, de repente, ele se torna um estagiário ganhando R$1.500, R$2.000, e aí é como se abrisse a porteira. E aí a pessoa, ela sai comprando, como se fosse um aspirador de pó. Exatamente. Porque ele ficou na escassez, ele não tinha o poder. Lembra da liberdade? Um dos papéis do dinheiro é cumprir a liberdade. E muitas vezes o estagiário, na hora que ele inicia a jornada dele, a carreira profissional, ele se vê livre porque ele tem um pouco de recurso financeiro na mão. E aí ele não sabe lidar com essa realidade, com essa liberdade que foi estabelecida ali do dia para a noite. Porque ele estava estudando e de repente ele passou a ser estagiário, passou a ter uma remuneração, e aí ele não soube gerenciar aquela remuneração porque muitas vezes ele vinha da escassez. Ele vinha de um momento onde ele tinha, às vezes, uma mesada, ou às vezes não tinha mesada, simplesmente vivia daquilo que os pais estavam comprando. Isso aconteceu comigo também, gente.
E aí, naquele momento, você que não sabia gerenciar, porque não tinha dinheiro, passa a ter um recurso disponível. E aí, assim que você se torna um estagiário, muitas vezes universitário, você já recebe um cartão de crédito universitário, eles abrem uma conta universitária para você. E olha, gente, se vocês são jovens e universitários, já comecem a pensar. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. E se porventura eles estão te oferecendo alguma coisa, existe algo por trás daquilo. Ninguém dá nada de graça pra gente. Uma das instituições mais ricas que nós temos no país são justamente as instituições bancárias. Por quê? Porque eles oferecem esses benefícios, que supostamente são benefícios, para pessoas que não sabem gerir as finanças. E aí não dá outra, né? Dá uma bola super ruim, porque as pessoas olham para o cheque especial e acham que é uma extensão do salário, às vezes nem entendem que aquele recurso está ali disponível, recebem um cartão de crédito com um limite, a pessoa não tinha liberdade, vivia na escassez, não tinha um salário, de repente tem um salário e um cartão de crédito com mais um bônus ali. O que acontece? Ela utiliza por não ter controle. Ela torra o salário e acha que o cartão de crédito é uma extensão do salário. E aí o que acontece? Ela acaba no início da vida dela financeira, já se endividando, já se tornando inadimplente. O número de inadimplência nos jovens está enorme, um dos maiores da história, justamente porque os jovens começam a vida sem saber lidar com o recurso financeiro. E aí não adianta. O que vai acontecer? Ao invés de você receber juros com os investimentos, você já vai começar a vida adulta pagando juros. E os maiores juros do país, que são justamente os juros, né, os encargos de cartão de crédito e de cheque especial, porque tudo que vem fácil, existe um por trás. Qual que é o por trás? Alta cobrança de encargos. Então, se alguém está te oferecendo algo, eu falo que assim, cheque especial e cartão de crédito é como se fosse uma corda que eles amarram no teu pescoço esperando você tropeçar. Porque aí na hora que você tropeça, aí vem o ônus. Eles te ofereceram um bônus no primeiro momento, que você fala, uau, eu tenho um cartão de crédito com limite do tamanho do meu salário. Olha, eu tenho 2 salários. Eu tenho 1.200 e mais 1.200 do cartão de crédito. E aí a pessoa acha que dobrou o salário e, infelizmente, acaba se enforcando e se endividando. Já no início da vida adulta. Aí, olha, mais uma crença limitante se formando, né? Sabia que eu não tinha que lidar com dinheiro, porque foi só eu ter dinheiro na minha mão que eu fiz coisa errada. E aí a pessoa já começa a vida adulta com mais uma crença limitante de que ela não tem capacidade e condições de lidar com recurso financeiro, infelizmente, tá vendo? Essa coisa do mindset é muito importante, né? Pelo que você está falando, da gente principalmente vincular o nosso trabalho com o nosso salário. Então, a gente não ganha nada, a gente tem algo para conseguir o dinheiro em troca. Então, isso é muito legal. Um insight assim que realmente ajuda muito a gente ter uma perspectiva melhor do dinheiro, que não é de graça, né? A gente está doando nosso conhecimento, nosso dia a dia ali, para trazer resultados para a empresa, e para o outro lado a gente está recebendo esse benefício por tudo que a gente entregou ao longo do mês. E aí você falou do deslumbre dos jovens, né, que começam ali o trabalho e tal, e eu fiquei imaginando também aquelas pessoas que são promovidas, né, aí assim, se tiveram um desempenho acima do esperado, e aí foi promovido no trabalho, e aí começa a receber, né, ganhar, parece que lá na conta dela, um dinheiro a mais, assim. Como que ela pode, como que ela deve se comportar uma vez que ela teve essa situação, que agora tem um dinheiro a mais ali, para não se deslumbrar e não cair nesse ciclo vicioso de você torrar tudo de uma vez por conta de ver ali o dinheiro sobrando? Eu falo que promoção, se você não sabe lidar com a promoção, é fogo de palha. Porque antes mesmo de você receber o salário, você já gastou. E aí, aquele frisson, muitas vezes você lutou e desenvolveu uma trajetória de 1 ano, de 2 anos para ter uma promoção. E logo no primeiro salário, você já não consegue visualizar o ganho que você teve com aquela promoção pela falta de gestão financeira, pela falta de planejamento. Então, o que eu falo sobre promoção? Existe uma terminologia muito comum, que é o que nós chamamos de famosa corrida dos ratos. No Pai Rico, Pai Pobre, ele traz esse entendimento, que é o quê? Quanto mais você ganha, mais você vai esticando e aumentando o teu padrão de vida. É como se você subisse uma escadinha. Eu ganho mais, eu gasto mais, eu melhoro os restaurantes, eu melhoro o meu carro, naturalmente eu melhoro os custos do carro, e aí eu vou lá e melhoro os lugares onde eu costumo frequentar, e aí eu só vou melhorando o meu padrão, consequentemente, em decorrência do aumento da renda. Só que a pessoa, ela acaba não guardando, ela acaba não juntando o recurso financeiro. Eu tenho clientes, por exemplo, eu comecei um processo de planejamento financeiro com uma cliente, uma psicóloga, dona de uma clínica,
de psicologia cognitiva. E aí, o que acontece? Sabe qual foi a expertise dela? Ela me procurou porque ela disse assim, olha, hoje eu ganho 5 vezes mais o que eu ganhava há 3 anos atrás e eu continuo não tendo nada. Olha. E aí ela falou assim, eu preciso me planejar, porque eu percebi que eu estou ganhando muito mais, mas consequentemente eu estou gastando muito mais também. E aí eu vejo, não tenho carro, não tenho casa, não faço grandes viagens, porque eu não estou gastando o meu recurso financeiro, porque gastar, gente, faz parte. Nós vivemos em uma sociedade que a gente precisa consumir, faz parte do giro. Até para o crescimento do país, a gente compra aqui, alguém compra daqui, que compra de lá. Então, ter passivos, né? Ter uma blusa, ter um calçado, comprar uma maquiagem, faz parte do jogo. Né? Nós vivemos em um país que a gente precisa adquirir essas coisas. Eu preciso de um óculos, né? Eu preciso de alguns itens. Eu preciso da taça que eu tô aqui com vocês. Então, o que vocês precisam pensar em termos de planejamento? Se hoje eu tenho uma estrutura financeira e que eu estou com o meu orçamento ok, eu estou trabalhando dentro do meu padrão de vida e eu sei que eu vou ter uma promoção, eu naturalmente eu vou destacar esse valor da promoção e não vou, obviamente, eu não vou comprometer ele antes de eu receber, porque eu não recebi ainda, aquela famosa, né? Não posso, gente, consumir os ovos que ainda não foram, né? Que não existem ainda. Exatamente, eu não posso. Então, o que eu preciso fazer? Se eu estou buscando um processo de ascensão de carreira e eu sei que essa promoção está por vir, eu posso organizar a minha estrutura financeira, planejar a minha estrutura financeira para quê? Assim que eu recebo esse primeiro salário, eu já destaque esse salário para um projeto. Se eu não coloco nome no recurso financeiro, esse dinheiro ele acaba indo com coisas triviais do cotidiano e eu nem percebo que eu gastei o recurso. Então, se você quer ter uma promoção, se você galgou essa promoção ao longo da vida, o que você precisa pensar? Qual o objetivo, qual o sonho que eu vou transformar em uma meta e vou utilizar essa promoção para ser o impulsionador do alcance desse sonho? Porque assim que eu receber a minha promoção, eu já vou destacar esse recurso e vou começar abrir um potinho, eu falo que é abrir o pote daquele sonho e começar a alimentar esse pote, para que esse sonho cada vez mais se aproxime de você. Então, esse sonho, ele passou a não ser mais um sonho. Oi? Independente se esse sonho é uma viagem, é um carro, Exato. é uma casa, Exato. ou até guardar para aposentadoria, por exemplo. Exatamente. Você precisa dizer, eu falo que cada cliente ele tem sonhos de curto, de médio e de longo prazo. E aí você vai pensar, você, como senhora do seu destino, senhor do seu destino, vai olhar para esse recurso e pensar qual é o sonho que eu vou descer da prateleira para ter prioridade nele. Vou abrir essa caixinha desse sonho. E essa caixinha precisa ser alimentada para que esse sonho de fato aconteça. Quantas pessoas passam a vida inteira falando assim, o sonho da minha vida é fazer uma viagem internacional. Sabe por que ela não realizou? Porque ela não desceu esse sonho da prateleira. Ele continua lá, bonitinho, ela lustra ele todo dia falando que é um sonho e não transformou esse sonho numa realidade para a vida dela. Viajar para o exterior é uma realidade que pode acontecer para qualquer pessoa, se ela se organizar e se planejar. Se ela abrir esse pote, descer esse sonho, transformando ele em uma meta e definir um prazo para que ela alcance, ela vai pensar assim, baseado nesse prazo, o que eu preciso fazer todos os dias ao longo dessa jornada para que de fato isso aconteça. E aí você vai começar a realizar esse projeto. Eu brinco que eu sou uma pessoa que assim, eu amo os asiáticos. A cultura asiática, adoro, amo de paixão. Todo o meu tempo livre, por menor que seja, eu dedico para explorar essa cultura. E dentro dos meus projetos, eu nunca viajei para fora do Brasil. Mas dentro dos meus projetos, um sonho que era latente no meu coração era visitar a Coreia do Sul. Amo a Coreia do Sul, demais da conta. E eu falei assim, se eu ficar falando para todo mundo que eu amo a Coreia do Sul e não trouxer isso para minha vida, para o meu cotidiano, a Coreia do Sul nunca vai chegar perto de mim. Então, o que eu preciso fazer dentro da minha estrutura? Eu vou abrir esse projeto e falar assim, família, a partir de agora, esse projeto é o nosso projeto. Quanto eu preciso de recurso financeiro? Quando eu conseguiria juntar? Em quanto tempo eu conseguiria juntar o recurso para que eu consiga fazer essa viagem? Perfeito. Quantos dias? Eu começo a fazer a aplicação da Smart, né, para esse sonho, trazendo ele para uma meta efetiva. E hoje eu tenho uma carteira de investimentos onde eu alimento essa carteira com recurso, porque eu sei que daqui 5 anos eu vou para a Coreia do Sul. Eu coloquei como uma meta, desci a estrutura, sei que eu preciso de um recurso que não é pequeno, aproximadamente R$85 mil para conseguir ir com a família toda, até porque a gente vai ter que ir para o outro lado do mundo, então eu vou ter que ficar muitos dias para aproveitar. Nesse caminhar, idealizando o sonho, o que aconteceu? A gente já começou a pensar em ir para outros lugares.
E aí, da Coreia, a gente pensou em ir para o Japão, do Japão a gente pensou em descer um pouquinho para a Tailândia e explorar aquela região. E uma viagem que era pequena, tá quase um mês já a viagem. Olha para você ver. Que interessante. O sonho aumentou, né? O sonho foi aumentando. Eu falo, gente, que o nosso sonho, ele é proporcional ao tamanho da nossa frigideira. Se a gente conseguir trazer esse sonho para dentro da nossa realidade, todos nós podemos, até aqueles que recebem menos. Porque eu sou uma família comum, como todas as outras. E eu coloquei prioridade. Você precisa priorizar. Por isso que eu falo, qual que é o sonho que toca o teu coração? É ter um carro? É ter uma casa? É fazer uma viagem? É ir para o Nordeste? Ou é estudar, fazer um intercâmbio? Se esse é o seu sonho, coloque isso como prioridade e comece a reunir recursos. Seja o recurso do seu estágio, seja o recurso da sua promoção. Se você pegar o dinheiro da promoção e simplesmente deixar ele ali, ele vai embora sem que você perceba. Dinheiro precisa ter nome. E qual é o nome? O seu sonho. O dinheiro ele vai ter o nome do seu sonho verdadeiramente. Olha, eu vou até anotar aqui. Dinheiro precisa ter nome. Adorei. E quando você pega assim uma pessoa, uma família que o trabalho não oferece o dinheiro que ela gostaria, o que você orienta para ela? Tá, o que acontece? É importante quando a gente pensa que eu não tô ali, ó, tô entregando a minha vida. Então, na hora que a gente faz aquela continha do início, de pensar assim, poxa vida, o quanto eu recebo por 200 horas, 220 horas, eu tô recebendo R$5 por hora, R$7 por hora, será que isso está satisfatório? Se não está, a base para o desenvolvimento, pensando numa transição de carreira, pensando no início da vida adulta, né, em busca de colocação profissional, nem é recolocação, na colocação mesmo, é o autoconhecimento. Então, uma ferramenta que eu utilizo dentro dos meus processos, que de fato nos auxilia muito a destravar os nossos clientes para fazer mais dinheiro, para trabalhar o pilar renda, para aumentar a renda, é a análise comportamental. A análise comportamental é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento para que você conheça as suas habilidades. Aquelas pessoas que recebem mais é porque elas conseguem aplicar as suas habilidades e dentro do ambiente de trabalho, que é o ambiente ideal e propício para esse desenvolvimento, e, consequentemente, elas conseguem trazer mais resultado. Se você faz algo que é fora daquilo que você nasceu para fazer, naturalmente você vai fazer aquilo com muito mais sofrimento e vai ter muito menos performance. Você vai conseguir produzir e trazer muito menos valor. Quantas vezes nós encontramos profissionais que supostamente são super qualificados, tem alguém ali dentro do ambiente de trabalho batendo cabeça, sofrendo para desenvolver uma tarefa, enquanto o outro está ali fazendo com muita maestria, com muita tranquilidade. Por quê? Porque as habilidades que ele possui, nós sabemos que as habilidades são treináveis, são habilidades adequadas para aquela atuação. Então, eu uso muito a ferramenta de análise comportamental para entender as competências, o ambiente ideal, como que ele lida sob pressão. Para quê? Para que você encontre o ambiente ideal e a atividade ideal para o teu perfil. E não existe perfil perfeito, existe o perfil mais adequado para aquele tipo de atividade. E passar por essa experiência, sem dúvida alguma, vai te ajudar a trabalhar a base. Porque a base do ter é o quê? A pirâmide do indivíduo, ela diz claramente, né, Nath? Eu preciso ser para conseguir fazer, para conseguir ter. Se eu quero ter um bom salário, eu preciso fazer um bom trabalho, e para eu fazer um bom trabalho, ter uma boa entrega com valor, eu preciso ter, eu preciso ser. E eu preciso ser como? Ser competente, estudar, ter qualificação, me conhecer para que eu consiga desenvolver uma estrutura de trabalho, que eu consiga ter uma entrega satisfatória no ambiente profissional. Então, a análise comportamental é o caminho para a gente conseguir destravar o pilar renda, gente, fazer dinheiro. Faz todo sentido isso que você está falando, porque a gente, como desenvolvedor de pessoas, a gente fala muito disso, né? Da gente trabalhar num ambiente com coisas que nos dão prazer, até porque grande parte do nosso dia é trabalho, então, para a gente não se frustrar e para a gente conseguir crescer na nossa carreira. E, realmente, talvez o dinheiro seja um grande impulsionador, não só o sonho, que, na verdade, o dinheiro é o que vai ajudar a gente a alcançar o sonho, né? Que agora eu já tô conseguindo entender mais essa mentalidade conforme a gente está conversando. Mas é isso, a gente fala do sonho, a gente pula essa etapa do dinheiro, e às vezes o próprio dinheiro é algo que vai ajudar a gente a perceber assim, poxa, para eu conseguir o meu sonho, esse dinheiro não está dando. E aí ou eu estou no lugar errado, ou eu não tenho as competências certas, então eu preciso... Porque cada um recebe o salário que merece. Se você está com um salário que não é o salário que você julga adequado, a gente precisa voltar para dentro de si e pensar.
Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou explorando o melhor das minhas habilidades? Será que eu sou um funcionário que trabalha ali só de 8 às 18, cumprindo tabela? Será que eu estou me dedicando e fazendo algo a mais para eu ter uma remuneração? Porque se eu sou um profissional completo, que exploro as minhas habilidades, que tenho autoconhecimento e entrega, e eu estou num ambiente de trabalho que não é o ambiente que está valorizando o meu desempenho, eu posso tomar a decisão de ir para outra empresa, porque eu estou com um pacote completo. Se eu sou um bom profissional, as empresas, sem dúvida alguma, vão querer que eu trabalhe para elas, que eu desenvolva a minha jornada ali com elas. Então, eu não estou ali refém do meu emprego, porque eu tenho competências e qualificações suficientes para que eu possa migrar, eu posso tomar essa decisão. Eu posso investir ali naquela empresa, me dedicar, conhecer a empresa. Quantas pessoas trabalham em uma organização e quando a gente pergunta para elas assim, o que você precisa fazer para ter uma ascensão de carreira dentro dessa empresa? O que a empresa espera de você? Ele não sabe responder isso. Então, buscar, inclusive, entender qual é a possibilidade, qual é o plano de carreira que essa empresa vai ter, até para ver se combina com você. Porque muitas vezes a empresa que você está inserido deseja de você algo que você não gostaria que ela desejasse. E aí, nesse sentido, o que você precisa fazer? Você precisa repensar se de fato você está na colocação adequada. E pode ser que o destravar da sua vida seja justamente migrar para uma outra empresa, para uma outra corporação, né? A Stephanie até comentou aqui, a reserva de emergência traz essa segurança. Exatamente, né? Se você Exatamente. de repente veio numa promoção e você conseguiu guardar e não torrou, na hora de você fazer as readequações na sua carreira, você tem uma reserva ali para se garantir, né? Exatamente. Eu nem chamo de reserva de emergência, porque eu creio muito no poder da palavra, gente. Tudo aquilo que a gente fala, então eu costumo chamar de colchão de segurança. Porque a reserva, ela vai me proporcionar segurança, justamente cumprir o papel do dinheiro. Por quê? E essa reserva, esse colchão de segurança, ele não serve só para problemas. Eu falo que o colchão de segurança, ele também serve para oportunidades. Muitas vezes eu tenho uma reserva e surge uma grande oportunidade de uma viagem, da compra de um imóvel, por exemplo. E se eu tenho a reserva, eu posso muitas vezes fazer uma aquisição com um super desconto. Então, a reserva que nós formamos de recurso, que é o nosso colchão de segurança, ele serve para os dois lados. Para imprevistos que podem acontecer ao longo da vida, mas também servem para grandes oportunidades que eu posso perder pela falta do recurso financeiro. Às vezes surge uma oportunidade de uma viagem única que eu estava esperando e naquele momento eu não tenho dinheiro. E aí eu vou ficar ali frustrada e chateada pensando assim, nossa, tá vendo? Se eu tivesse a minha reserva, se eu cuidasse do meu dinheiro, eu poderia viver aquela experiência que eu queria há tantos anos. E ela se aproximou e bateu na porta e eu não pude realizar porque não tinha um recurso financeiro, tá vendo? Então a reserva realmente ela é primordial. Legal. Então vamos falar um pouquinho de transição. A gente está falando aí de guardar dinheiro, vamos falar dessas oportunidades que certamente a gente precisa dessas reservas para fazer transição. Então eu vou falar algumas situações de transição de carreira e aí a gente bate um papo aqui, você me fala um pouquinho da sua percepção sobre. Então vamos supor assim, se uma pessoa vai fazer uma transição para uma outra empresa ganhando mais fácil, né? Então ela está indo para um cargo melhor, mas ainda assim, ela precisa se planejar para essa mudança? Sim. O que acontece? Fazendo uma transição de carreira, mesmo que você vai ganhar mais, o que acontece? Essa transição, gente, eu tenho um período de adaptação e maturação. Pode ser que você entre nessa empresa e que você não se adapte e que você saia no curto período de tempo. Por isso que existe contrato de experiência, para ver se aquilo que a empresa espera de você, você também espera da empresa. Eu falo que é um casamento quando você entra numa empresa. E toda transição, eu tenho um tempo de maturação. E pode ser que dê certo? Pode ser que você fique anos naquela empresa? Pode, mas e se não? Então, ter uma reserva num processo de transição de carreira, mesmo que você vai ganhar mais, ótimo, você precisa ter. Toda vez que você vai migrar de carreira por livre escolha, por liberalidade, você precisa ter a reserva. Se você vai migrar de carreira sem ter, na verdade, por escolha do emprego, ele dispensou você alguma coisa assim, você também precisa. Na verdade, a reserva de segurança, ela é vital em todas as situações. Vão existir momentos que você vai ter a reserva apenas como um colchão e ela vai ficar ali e você muitas vezes nem vai utilizar. E existem momentos que você vai demandar efetivamente da utilização dessa reserva. A gente vai falar sobre os outros temas, mas a reserva, independente, qualquer transição, falou que é transição, você precisa ter um colchão. Pensa, é como se eu estivesse caminhando numa linha, né, num fio. Pensa, eu estou caminhando num fio. Eu vou caminhar no fio sem o meu paraquedas? Sem um colchãozinho por baixo? Eu estou caminhando, eu estou saindo de um ponto A para o ponto B. Eu tenho um período de vulnerabilidade ali.
Se eu tenho um período de vulnerabilidade, eu preciso tratar essa vulnerabilidade para eu ter segurança. Como que eu vou tratar? Com a reserva de segurança. Então, independentemente se a pessoa está migrando até mesmo dentro da empresa para uma outra área, mas é uma área que não é da sua expertise, então é aquela pessoa que está dando um passo para trás para dar dois para frente, sei lá, ela era da área de RH e foi para o marketing, só que ela era já sênior no RH e está indo como júnior, porque está começando, né, de novo ali numa outra área. Essa certamente precisa, então, ter essa segurança, mesmo se a mudança for na própria empresa, porque pode Sem ser dúvida. que essa nova experiência profissional dela. Exatamente. Quantas vezes a gente escuta que a empresa tinha um bom analista e perdeu um bom analista quando ele se tornou gerente? Ah, sim. Essa é uma máxima que a gente escuta muito. Tanto que no processo de análise de migração da área técnica para uma área gerencial, muitas vezes a empresa ela tem muito cuidado com isso. Para quê? Para não perder grandes profissionais. Então, todo período de transição, independente de ser dentro da mesma corporação ou não, você precisa se preparar pensando, não é que a gente pensa no pior, mas eu preciso pensar em todas as variáveis para que eu não mexa na minha segurança financeira, para que não interfira no meu planejamento. Por quê? Se você é uma pessoa que tem um lar, você tem família, você tem despesas, você já tem responsabilidades assumidas, então você não pode, é aquela velha história, aquilo que eu mencionei, eu não posso saltar de paraquedas sem paraquedas, gente. Então todo o processo de transição, eu já tenho responsabilidades previamente, né, estabelecidas e que eu preciso honrar com elas. Então pensando nisso, ter a reserva acaba sendo um ponto de apoio crucial, até por equilíbrio emocional. Porque se alguma coisa der errado, não tem problema. Eu tenho onde recorrer, eu tenho a minha reserva. E não ter reserva significa que você pode incorrer em endividamento, em inadimplência e assumir altos juros. E não é isso que a gente deseja. Então, pensando na saúde financeira do seu lar e no crescimento, ter a reserva acaba sendo vital. E aí, a gente falando de planejamento financeiro, né? No caso daquelas pessoas que querem, por exemplo, empreender, né? Eu e você somos exemplos, que a gente saiu de outros trabalhos para tocar um negócio próprio, ou aquelas que desejam tirar um ano sabático e aí pedem demissão para isso. A sua sugestão em termos de planejamento, ou varia de caso a caso, aí você me diz, ela faz, enquanto ela tem essa ideia, ela é continuar trabalhando para conseguir se planejar financeiramente, ou tendo uma reserva já pede e vai? Como que a pessoa deveria se comportar nessas situações? Primeiro ponto, se você quer fazer por liberalidade um ano sabático, uma transição de carreira, se você quer empreender, como aconteceu comigo e com a Nath, primeiro ponto é você pegar as suas finanças, organizar as suas finanças, entender o quanto você ganha hoje e o quanto você gasta. Baseado naquilo que você ganha, naquilo que você gasta, no seu padrão de vida, você vai ter que analisar para tomar uma decisão. Qual é a decisão que você vai tomar? No ato da formação da nossa reserva de segurança, que é necessária dentro do processo, eu preciso avaliar se eu aceito mudar o meu padrão de vida. Isso é um ponto importante. Por quê? Se eu não quero mudar o meu padrão de vida, eu vou pegar a minha estrutura mensal e vou multiplicar por alguns meses. Pensando que, se porventura eu precisar, eu tenho tantos meses que eu posso utilizar dentro da minha estrutura, tá? Então, isso que você precisa pensar. Se você aceita fazer um processo de transição minimizando o impacto financeiro, o que você vai fazer? Redução de gastos. O que eu posso cortar dentro da minha estrutura para que eu enxugue um pouquinho a minha estrutura pensando assim, olha, fiquei sem emprego. Se eu fiquei sem emprego, eu não vou manter o meu padrão de vida. Eu vou fechar um pouquinho a torneirinha dos meus gastos até que eu busque uma nova oportunidade. Então, pensando numa transição de carreira, você tem duas opções. Ou você vai manter o seu padrão de vida e vai formar uma reserva baseada na sua estrutura, ou então você vai formar uma reserva de segurança baseada no mínimo aceitável da sua subsistência, e aí você vai esticar essa reserva por alguns meses, tá? Quando eu fiz a minha transição de carreira, o que eu fiz? Eu estruturei 12... Opa, tá me ouvindo direitinho, Nath? Tá ouvindo, tô te ouvindo. Ah, perfeito. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu estruturei 12 meses de salário. Para você ter ideia. Eu estruturei 12 meses de salário pensando assim, se a Sayonara empreender, e toda vez que a gente empreende ou que a gente faz uma migração de carreira, muitas vezes a gente dá um passo para trás para poder dar alguns para frente adiante, não é verdade? Então, dentro do meu processo de transição de carreira, eu fiz as duas coisas. Eu mexi no meu padrão de vida, diminuir o meu salário, então eu diminuí o meu salário dentro do empreendedorismo, um pouco menos do que eu ganhava no CLT, e estruturei pelo menos 12 meses
Porque se eu não tivesse renda nenhuma, se eu começasse a empreender e não tivesse um salário, eu teria como me manter durante 12 meses para estruturar o meu negócio para eu começar a ter o meu salário extraído do meu trabalho, tá? Então, eu fiz essa transição. Eu fiz ela dessa maneira. O que eu falo para vocês? Eu estou fazendo, é até uma coincidência a nossa live, porque eu estou fazendo exatamente 1 ano que eu fiz a minha transição de carreira. O meu último dia de trabalho no CLT foi no dia 15 de janeiro do ano passado. Eu fiz a minha transição de carreira. Então, tem 1 ano que eu desvinculei, que eu atuo 100% com a educação financeira, né, com o desenvolvimento do meu trabalho, com o empreendedorismo. E eu confesso para vocês que eu não usei nenhum centavo da minha reserva de segurança. Olha que nada. Bom, mas poderia ter precisado, né? Aí é que tá. É tão interessante você pensar nessa saúde financeira, porque durante o meu processo de transição eu não precisei utilizar nenhum centavo. Graças a Deus, o desenvolvimento do meu trabalho, a minha entrega, a consistência daquilo que eu faço, fez com que viessem clientes até mim e os clientes alimentaram o meu fluxo financeiro sem grandes problemas. Mas, se porventura eu precisasse, olha, eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho casa, tenho uma estrutura toda para ser mantida. Se porventura eu tivesse a preocupação que a minha subsistência não estava garantida, qual a chance de eu ter liberdade para desenvolver um bom trabalho junto aos meus clientes aqui? Eu teria uma faca no pescoço, né? Falando assim, nossa, eu preciso fazer dinheiro. E não, eu tive tranquilidade de desenvolver o meu trabalho com maestria, sem a preocupação do pesar financeiro e das despesas. Por quê? Porque eu tinha reserva. Se eu não conseguisse fazer o recurso financeiro com o desenvolvimento do meu trabalho, eu tinha onde recorrer. Eu tinha ali o meu ponto de apoio, que era a reserva de segurança. E ela tá ali. Eu brinco que a minha reserva de segurança, ela tá dentro, é como se fosse aqueles botõezinhos de acionamento que ficam dentro de uma caixinha de vidro. Eu olho para ela todos os dias e falo assim, se eu precisar, eu posso acionar esse botão. Mas hoje não. Fecho a caixinha, deixo ali e continuo seguindo o meu fluxo. Com muita tranquilidade, com muita paz de espírito, de que eu não tenho aquela despesa para pagar e não tenho dinheiro para pagamento daquela despesa. E isso veio da educação. Você planejou 1 ano aí para, né, se precisasse, essa reserva teria ali, te daria essa paz, essa tranquilidade. 1 ano depois você não usou. Você pode pegar essa reserva e redirecionar ela para um dos sonhos que você tem? Ou é melhor manter a reserva para uma emergência? Exatamente. Pensa, o empreendedorismo, pensando no empreendedorismo de maneira específica, nós não temos previsibilidade de receita. Se você empreende, eu tenho um mês que às vezes eu tenho um faturamento alto, outro mês que eu tenho um faturamento menor. Todos os empreendedores passam por isso. E aí o que acontece? 1 ano de negócio é um tempo muito curto. Eu sou uma júnior ainda dentro do empreendedorismo, né? Então, pensando nesse aspecto, eu ainda estou numa posição de vulnerabilidade. Pode ser que eu venha precisar do recurso? Sim. Hoje eu preciso dele? Não. A reserva de segurança, gente, eu falo que é aquele recurso que você nunca deseja utilizar. Mas se você precisar, ele está ali para te servir. Então, se você deseja a reserva de segurança, o que pode acontecer, eu separei 12 meses, tá, Nath? Se porventura eu sentir uma maturidade suficiente do meu negócio, eu posso reduzir para 6, por exemplo. Eu fiz uma reserva satisfatória. O mínimo que eu indico ter em termos de reserva de segurança são 6 meses. 6 meses do seu custo de vida. Eu fui uma pessoa conservadora e destinei 12 vezes. Ok, eu vejo profissionais fazendo transição de carreira separando até 24 meses daquele valor, tá? E aí, o que acontece? Vou te responder, tá? Um segundinho que a gente vai responder a tua dúvida. E aí, o que acontece? Se você deu 12 meses como eu, e eu não precisei utilizar a minha reserva, eu posso tomar a decisão de diminuir ela para 6. Mas entenda, eu continuo ali naquela corda, imprevistos acontecem a todo momento, eu estou diminuindo o tamanho do meu colchão. Como que você vê isso emocionalmente? Você se sente confortável diminuindo o tamanho do colchão? Você vai cair, pode acontecer de cair. Será que esse colchão é o suficiente para você? Ou os 12 emocionalmente vão te dar mais tranquilidade, mais paz de espírito de desenvolver o seu trabalho? Eu, Sayonara, não quis mexer na minha reserva. Ela continua lá, tá? E ela vai continuar lá sem problema nenhum. Não vou mexer. Existem pessoas que podem tomar a decisão de falar assim, ok, eu vou diminuir ela um pouquinho e para mim é confortável. Tá tudo bem. É o teste do travesseiro. Eu brinco que é o teste do travesseiro. O quanto você está tranquila com o seu colchão menor. Se tiver tudo bem para você, ok. Nunca menos do que 6 meses. Se 6 meses é o mínimo, acima disso, o que for confortável dentro da tua estrutura, tá? Qual foi a pergunta que ela fez mesmo? Onde colocar a reserva de segurança, não foi?
Ah, lá, ela até falou. Ela tinha falado reserva de emergência e já corrigiu para reserva de segurança. Delícia, gente! Ai, que bom! Já ganhei meu dia. O que acontece? Gente, o melhor lugar para colocarmos a nossa reserva de segurança, respondendo a tua dúvida, é o investimento mais seguro. Por quê? Quando eu penso na reserva de segurança, o que eu preciso respeitar em termos de pilares do investimento? Eu preciso respeitar a liquidez, que é o quê? A facilidade de eu ter o recurso financeiro disponível para mim a qualquer momento. Porque eu não sei quando eu vou precisar. Pode ser agora, daqui 5 minutos ou daqui 1 ano. Eu não tenho como ter certeza do tempo de utilização. Então, eu preciso de liquidez no meu investimento e eu preciso de segurança. Porque eu não posso colocar 20 mil reais na minha reserva de segurança e ir lá procurar amanhã e só ter 15. Então, a reserva de segurança precisa atender os quesitos de segurança e de liquidez. Onde eu vou encontrar esses investimentos que atendem esses dois quesitos de segurança e de liquidez? No Tesouro Direto, que é quando nós emprestamos dinheiro para o governo. Então, o governo é o quê? É quem imprime papel moeda. Então, para o governo quebrar, todo mundo já passou por dificuldades. Então, o investimento mais seguro do Brasil é emprestar dinheiro para o governo. Independente de partido, tá, gente? Governo, a instituição, governo. Então, o que você vai fazer? O melhor lugar para você colocar o teu recurso é o Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic é o investimento mais seguro para a formação da reserva de segurança. Ou você pode optar por emprestar dinheiro para os bancos. E aí você vai contratar o que nós chamamos de CDB, que é um CDB de liquidez diária. Cuidado com os CDBs, tá? É um pouquinho técnico, mas eu vou explicar esse detalhe, por quê? A maioria dos CDBs, o dinheiro fica preso. E lembra que nós precisamos de liquidez? De sacar o dinheiro a qualquer momento quando a emergência surgir? Então, pensando nesse aspecto, nós não podemos contratar nenhum CDB que o dinheiro vai ficar preso por 2 anos, por 3 anos, porque vai que nesse meio do caminho acontece aí um imprevisto e você precisa do recurso. Então, se vocês forem investir em bancos, vocês têm que buscar um CDB que traga para vocês a titulação de liquidez diária. Se for um CDB de liquidez diária, é uma opção. Só que a primeira opção é emprestar dinheiro para o governo. Segunda opção, você pode emprestar dinheiro para os bancos através dos CDBs, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem no direct, porque é um pouquinho mais técnico, que aí eu explico você, tá? Sem problema nenhum. Pode mandar mensagem que eu estou à disposição para ajudar, viu? Legal. E Sayô, e no caso também de uma pessoa que... Aí a gente falou de transição quando é uma decisão nossa, né? Mudar de área, mudar de emprego, fazer uma viagem, um sabático. E no caso de quando a pessoa ela foi demitida, então foi pego na surpresa, aquele valor que ela estava contando com ele em troca do trabalho não vai vir mais, de repente eu não sei se ela se planejou antes ou não, se ela tem a reserva dela, ok, precisaria ver talvez quanto tempo ela tem de reserva, mas e aí, quando a pessoa é pega assim de surpresa, como que faz para se organizar nessa situação? Quando a pessoa é pega de surpresa, ela vai ter, muitas vezes, a possibilidade de receber o seguro-desemprego, mas nós sabemos que o teto do seguro-desemprego é desse tamaninho, dependendo do salário, não dá nem para tampar o buraco da situação, não dá para pagar nem o custo de vida da estrutura. Então, a minha orientação, se você perdeu o emprego, se infelizmente você foi desligado, você precisa de planejamento financeiro, porque aí é o momento da gente fechar a torneirinha. Por quê? Eu tenho gastos e eu não tenho entrada. Por quê? Eu tive um momento de ruptura e cessou ali a minha entrada, os meus ganhos. Eu vou ter a minha rescisão? Sim. Aí eu preciso esticar a minha rescisão. Eu preciso viver dentro das minhas possibilidades. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai organizar as suas finanças, vai diminuir gastos, vai entender as oportunidades de melhoria. E aí, nesse momento, Nath, inclusive, ontem eu estava conversando, que a gente fala muito sobre isso aqui dentro de casa, a gente respira a educação financeira, falando sobre as despesas. Por quê? Existem 3 grupos de despesas que a gente consegue destacar, assim, de maneira muito clara, que são as despesas essenciais, que é o mínimo e o básico da minha subsistência. Existe aquilo que é necessário, que é importante para mim, mas as despesas necessárias, no momento de crise, eu consigo reduzir de maneira drástica ou eliminar. E existe o supérfluo. E é importante, dentro da nossa estrutura financeira familiar, a gente classificar as nossas despesas por essas 3 classificações. O que é essencial dentro do meu lar? O que é importante para mim é necessário. Necessário é importante. Mas se porventura eu estiver passando por um momento de crise, como um desligamento profissional, eu posso eliminar aquilo. E aí eu posso reduzir de maneira drástica. Então, se você foi realmente desligado, qual que é o primeiro passo? Claro que você vai procurar oportunidades, vai para o LinkedIn, vai ver alternativas para você se recolocar, mas se você quer olhar para a sua estrutura financeira familiar,
você vai reduzir gastos, você vai ver oportunidades de melhoria, o que nós conseguimos eliminar, e muitas vezes aqueles que fazem contabilidade mental, ele não tem noção daquilo que ele está gastando. E na hora que você começa a planilhar, e olha, gente, pode ser planilha de Excel, mas quando eu falo planilhar, se não tem Excel, vai no caderninho, ó. Pega o bloquinho, pega o caderninho, vai na mão mesmo, ó, pega igual a dedanha. Lembra que a gente pegava a folha de papel na dedanha, fazia as linhas, e aí a gente consegue fazer o nosso controle no papel também. Para quê? Para entender onde que eu estou gastando meu dinheiro, com o quê? Quais são os grupos de despesas que estão impactando? É o consumo? Consumo é uma despesa necessária, não é uma despesa essencial. É moradia? É alimentação? O que eu posso fazer dentro desses grupos de despesas que são essenciais, necessárias e supérfluas para reduzir nesse momento de transição? Porque aí eu vou fechar a torneirinha dos gastos até que eu encontre uma nova oportunidade. E muitas vezes nessa transição, nem sempre a oportunidade é para ganhar aquilo que a gente ganhava antes na empresa, né? Que a gente fazia dentro da empresa. E às vezes eu tenho uma redução salarial. Se eu já faço um processo de redução de gastos, quando eu insiro, né, me reinsiro no mercado de trabalho, uma nova corporação, eu não vou sofrer. Porque eu já reduzi o meu padrão para uma realidade diferente e depois, se eu precisar, gente, eu posso soltar a corda. Eu posso liberar um pouquinho a torneirinha, me permitindo outras coisas. Mas aí eu já trouxe saúde financeira para a minha estrutura, entende, Nath? Uhum. Legal. E aí, isso aí, você estava falando no começo da nossa conversa sobre os jovens, né? Que hoje está começando, né, a se falar mais cedo de planejamento financeiro e tal, mas que isso ainda é um trabalho de formiguinha, né? Ainda está começando. Então ainda tem muita gente que tem esse conhecimento. E como é que os pais desses jovens podem ajudá-los a começar a introduzir esse assunto no dia a dia deles? De que forma que eles devem fazer isso para dar esse suporte para os jovens que estão ali começando uma vida profissional, começando a ganhar o dinheiro inteiro? O que acontece? Os jovens, gente, não só os jovens, as crianças, os jovens, eles seguem exemplos. Se eles veem os pais conversando sobre isso dentro de casa, se eles são convidados a participar do planejamento financeiro do lar, se eles são convidados a saber o padrão de vida da família, o quanto se gasta. Muitos jovens não têm noção das despesas que os pais pagam. Muitas vezes é um pai estressado dentro de casa, mas não sabe o tamanho da responsabilidade para poder gerir aquele lar. Então, trazer os filhos para participar dessas reuniões, eu falo que são reuniões da prosperidade do lar. Muitas vezes os filhos não sabem o que está acontecendo dentro do lar. E às vezes não ajudam pelo fato de não saberem. Então, trazer os filhos para essa estrutura, para essa transparência dentro do lar, para fazer reuniões, inclusive reuniões do lar, em relação aos sonhos. Muitas vezes, os sonhos do lar, eles podem ser compartilhados. Quantas vezes para você destravar um sonho, como por exemplo, quero fazer uma viagem para a Coreia em família. É um ticket alto. Se o meu filho pede um monte de coisa e não entende que esse é um projeto do lar, ele vai demandar, às vezes, gastos que eu poderia destinar para esse projeto. Então, trazer os filhos para a gestão financeira do lar é um ponto muito positivo, porque você vai ensinar o seu filho sobre responsabilidades, sobre distribuição de gastos, sobre grupos de despesas, e a partir do momento que ele entender isso dentro de uma estrutura macro, que é a estrutura da família, ele vai conseguir aplicar isso na micro. Porque aquele que consegue gerenciar 1.000, daqui a pouco ele consegue gerenciar 100.000. O que acontece com as pessoas é que elas não conseguem gerenciar nada, nenhum recurso. E se você aprende de jovem, não resta dúvida nenhuma. Se você tem o hábito, por exemplo, de poupar, de economizar recurso, por menor que seja, é R$10, é R$5, por que tem famílias que instauram aquele porquinho, ou então compram, às vezes, aquele quadro dos sonhos? Eu brinco que aquele quadro, sabe aquele quadro da viagem? Porque é visual, e aí a pessoa fica colocando dinheiro e tudo mais. Eu brinco, gente, que aquele quadro ele é ótimo para poder mostrar para a família visualmente, para mostrar para o nosso cérebro que a gente está caminhando naquela direção. Mas o dinheiro que você precisa colocar naquele quadro não pode ser o dinheiro de verdade, gente. Vocês precisam comprar notinhas de brinquedo, sabe aquelas notinhas de mentira? Porque visualmente eu mostro para o meu cérebro que a conquista está vindo, porque o dinheiro daquela reunião, o dinheiro daquela poupança, ele tem que estar investido. Ele não pode estar ali. Se o dinheiro está ali parado naquele quadro, quando eu olho para aquele dinheiro, né? Quando eu olho para aqueles quadros, eu falo, meu Deus, a inflação está corroendo aquele dinheiro e as pessoas colocando aquele dinheiro, às vezes, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, sendo que o dinheiro podia estar ali aplicado, investido e trabalhando por você. Então, usa a questão visual com a notinha de brinquedo, com a família, fazem o ritual, comemorem cada vez que vocês economizarem, mas implantem, instaurem isso. Porque se os filhos de vocês, os jovens, começarem a ver que existe isso dentro, que os pais conversam sobre o dinheiro, quantos pais
Quantas pessoas, jovens, adolescentes e crianças, têm dificuldade de lidar com o recurso financeiro? Porque visualizam os pais, toda vez que os pais vão tentar conversar de dinheiro, eles brigam. E aí a pessoa fala, tá vendo que não pode ter dinheiro? Tá vendo que quando coloca o dinheiro na parada dentro do lar, o bicho pega? Meu pai e minha mãe, minha filha, é um ranca-rabo danado por causa de recurso financeiro. Quantos jovens eu vejo falando sobre isso? Então, se você tem um filho jovem, traga o seu filho para a mesa. Conversem abertamente sobre recurso financeiro. Qual o problema de falar sobre dinheiro? Isso não é ser ganancioso, pelo contrário. Se aquilo se torna habitual e trivial dentro da tua relação, dentro da tua família, vocês vão ter mais facilidade de lidar com ele. Quantas pessoas se afastam do recurso financeiro? Recebem até um bom salário, Nath, mas gastam tudo. Por quê? Ele não aprendeu a ter uma boa relação com o recurso financeiro. Então, se tem uma dica que eu posso trazer para as famílias, é chamem os filhos de vocês para conversar sobre recurso financeiro, sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre gastos do lar, para que ele entenda a responsabilidade que é gerir um lar. Isso é importante para que vocês ganhem um aliado. Ao invés de ter um adolescente com a mente virada, só querendo gastar, reclamando dos pais, que os pais não estão proporcionando, às vezes, uma estrutura, se ele tivesse essa expertise, ele daria muito valor para aquilo que o pai está proporcionando, para a estrutura, para a faculdade que está sendo paga. E aí a mentalidade daquele jovem, ele começaria a ser transformada, de pouquinho em pouquinho, dentro da estrutura daquele lar, né? Achei muito interessante, porque a gente sempre fala que o importante é a gente abrir o canal de diálogo com os filhos, para falar de carreira, de escolha profissional, de temas tabus, como sexo, drogas, né? E por que não incluir o dinheiro também nesse papo, né? Eu acho que grande tabu, né? Exato. Dinheiro é só dinheiro, gente. É só dinheiro, não é nada demais. Exato. Quando a gente traz esse diálogo para a mesa, né, para discussão, a gente sana as dúvidas, a gente esclarece, né? E aí eu acho que assim a pessoa começa a criar consciência sobre esses assuntos. E o dinheiro tão importante quanto, né? Eu tenho clientes que me contratam para poder ensinar sobre investimentos, na minha mentoria de investimentos. E eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela fechou o processo comigo para que ela fizesse com um filho de 23 anos. Ela tem 50 e poucos anos e ela falou assim, o que eu não tive de expertise, eu quero que o meu filho tenha. Então, eles vieram para a mentoria juntos, para aprender sobre investimento juntos, porque ele que está no início de carreira vai ter muito mais possibilidades, porque ele tem o tempo a favor dele, de construir muito mais prosperidade e abundância na vida dele, do que a pessoa quando ela começa tardiamente nos investimentos. Então, ele está tendo um conhecimento e uma bagagem, e se a criança, se o jovem, se o adolescente não vê a família conversando sobre dinheiro, sobre possibilidades, o meu filho tem 10 anos, ele escuta de investimentos todo dia aqui dentro de casa, e ele sabe que criptomoedas é arriscado, ele sabe que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, e ele escuta isso todo dia. Como que as crenças são formadas? Não é sobre repetição ou sobre forte impacto emocional? Se você fala sobre isso todo dia com naturalidade dentro de casa, ele vai ter muito mais facilidade de se relacionar com o recurso financeiro quando ele estiver na vida adulta, do que se ele não tivesse os pais dele conversando sobre isso com muita abertura, com muita tranquilidade, porque ele entendeu que isso é normal, que está tudo bem, que não tem tabu nenhum conversar sobre dinheiro e que não é ganancioso querer reunir recursos, colocar o dinheiro para trabalhar. Pelo contrário, a gente está construindo a vida que a gente merece e que a gente deseja, né? Maravilha. E aí, para fechar o nosso papo, Sayô, que dica você dá para quem está começando uma carreira, está começando as suas primeiras experiências no mercado de trabalho, então primeiro estágio, primeiro emprego, ainda não tem essa habilidade para lidar com tudo isso, e vem muita coisa nova por aí, e para quem também já está no mercado, mas pensa em fazer algumas mudanças. Isso a gente até já conversou bastante, mas que última dica você daria para essas duas pessoas? Destinem um pedacinho do recurso de vocês para a construção do futuro. Viver o hoje de maneira confortável, como se não houvesse o amanhã, não é o caminho para a prosperidade financeira. Existe uma máxima nos investimentos que é o ato de se pagar primeiro, que é você destinar um percentual, por menor que seja, 10% da tua renda. 10%, 5% e comece a separar esse recurso antes de pagar qualquer boleto. Porque o boleto mais importante da tua vida é o boleto da sua construção do futuro. E a sua construção do futuro, o seu futuro melhor, ele vai chegar se você tiver constância e disciplina separando uma quantia, por menor que seja, para essa construção. Então, se você é jovem, iniciou a vida agora e tem um salário, o primeiro salário, você pode sim comprar as coisas que você deseja, você pode sim se permitir viver o hoje de uma maneira confortável, mas você pode e merece sim também construir um futuro melhor para você. Então, destinar uma parcela, viva com 90 e separe 10.
Se você é uma pessoa que está fazendo a transição de carreira, use esses 10 para a formação da sua reserva primeiro. Formou a reserva, aí você pode pensar na construção do futuro, no teu plano de aposentadoria. Eu sei que os jovens, quando você fala de aposentadoria, ele tá assim, que isso? Comecei a trabalhar agora. Que aposentadoria? Exatamente. O que você pode fazer? Definir um sonho. Qual é o sonho? Ter o primeiro carro? Comprar uma casa? Fazer um intercâmbio? Fazer uma grande viagem? Use esse recurso, esses 10%, para você começar a alimentar o pote desse sonho, seja ele qual for. Então, não gaste tudo. Não viva a famosa corrida dos ratos, porque você merece mais do que isso. E cuidar do recurso financeiro, gente, do nosso dinheiro, que foi trocado pela nossa vida, que é o que a gente tem de mais precioso, é um ato de amor. É um ato de amor próprio cuidar das nossas finanças. Então, eu acho que é isso, Nath. Muito obrigada. Acho que foi um papo que gerou muitos insights. Muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Acho que de tudo que você deixou aqui, os 3 pilares do dinheiro são fundamentais para a gente mudar esse mindset, né? De ter segurança, liberdade, poder ajudar as pessoas. Essa coisa do dinheiro, você não ganha, você troca o seu trabalho, o seu suor, o seu conhecimento para o dinheiro. E o que fica para mim, que sou uma desenvolvedora de pessoas, né? Portal de 10 que trabalha a carreira, é isso, que a gente precisa muito de autoconhecimento, a gente precisa muito saber o que a gente quer no futuro. Exato. E o dinheiro vem para ajudar a gente a ser um facilitador, exatamente. Gente, o dinheiro, ele é o melhor funcionário que vocês poderiam ter na construção da prosperidade de vocês. É só você guiá-lo, só você dar nome para ele e falar para ele trabalhar para você, porque ele trabalha muito bem, 24 horas por dia, ele não para. Só que a gente não manda no dinheiro, o dinheiro acaba mandando na gente. Então a gente precisa virar esse jogo e contratar o salário como nosso funcionário. Maravilha, Sayô, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Nath. Pelo tempo. E, gente, se vocês quiserem, essa live vai ficar salva. Os contatos da Sayô também eu compartilho. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato com ela, tirar as dúvidas. E o Portal de Ideias também está aqui para ajudar do outro lado de planejar a sua carreira. E ela ajuda na parte das finanças. Isso então, aí. A gente tem um maravilhoso aqui para a gente ter prosperidade na carreira e uma sobra financeira para conseguir alcançar os nossos sonhos. Isso aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Muito obrigada, Nath. Foi um prazer, foi uma honra. Adoro falar sobre finanças. E se precisarem de algo, eu estou à disposição aí no meu canal. Então, fiquem à vontade para me contactar no direct. O que eu puder fazer por vocês e ajudar, eu estou aqui para isso, tá bem? Maravilha. Um beijo, Sayô. Boa noite. Beijo, boa noite. Bom descanso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.